Sermão da Montanha, eu não estou trazendo verdade nenhuma nova. Isso aí já existe, está disponível para todo mundo. É direito de cada um de nós saber disso e aprender a aplicar isso na própria vida, porque foi isso que Cristo trouxe nos ensinamentos do Sermão da Montanha, que não ficou compreendido. Está lá na Bíblia, eu nem sei como é que aquilo ficou batido e ninguém explicou aquilo da forma que eu explico até hoje. Embora tem gente que sabe e domina o assunto. Então hoje é a 17ª aula. Aonde que a gente parou? A gente está no capítulo 4 ainda. Você achou lá na prefeitura, né? Qual livro foi que você achou? A Cura pelo Espírito? A Arte de Curar pelo Espírito é outro livro do Joel Goldsmith. Excelente, excelente. Não, até foi uma carta marcada você ir lá e achar um livro desse para você ler, porque você ia ficar perplexo. Eu tenho um desse aí também. Então o Joel tem 4 livros. O Caminho Infinito, que está arquivo PDF gratuito. Você forneceu o telefone para a gente inclui no grupo. Ou me adiciona no Facebook, pede, a gente manda o link, pode ler em casa, no PDF gratuito na internet, ou pode pedir para o Paulo aqui, ele imprime em caderno assim, fica em R$25 para poder acompanhar as aulas, né? Eu tenho alguns PDFs baixados, se alguém precisar também, o Campo, o Caminho Infinito, certo. Inclusive eu consegui um agora, não sei se você chegou a ler esse livro e tal. Estou começando a me interessar por ele, que é o livro de Urântia. A Adriana estava me falando. Ela me falou de alguns pedaços que ela tinha achado. Você vai ver que tem muita coisa ali que conecta com o que a gente está falando aqui. Não, bem interessante. Sônia, não, né? Eu li né? a crítica dele só e já me interessei Certo. bastante. Traga mais comentários depois para você chegar em mais conclusões pra gente. Com certeza. Que aí a gente deixa a dica, né? Ó, leiam, que é interessante. Da onde a gente parou aqui? Eu não marquei isso. Eu sei que a gente andou pouco. Oi, precisava de você. Eu vou Aonde a olhar gente pra você. parou aqui? Com muito prazer que eu te devolvo esse livro. Horrível. Sandro, Eu falei pra você que era ruim, péssimo. Intragável, né? pelo menos eu li por obrigação, pelo conhecimento. Porque aí quando alguém me falar sobre isso, eu tenho uma opinião formadíssima a respeito disso, aliás. E é das ruins. Deixa eu ver não, cara. Manda para o WhatsApp no PDF depois. Isso. É das. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta durante a aula, pode ficar à vontade. Qualquer pergunta, a gente para, explica, procura, diante de alguma dúvida, trazer algum esclarecimento que possa ilustrar ali a situação e passar uma compreensão se algo que estiver sendo dito aqui não foi entendido. Eu não tenho, nessa altura da 17ª aula, como voltar e começar a explicar alguns conceitos, então a gente entra na aula, deixa as perguntas em aberto e vocês gostando eu indico que comecem lá da aula 1, que aí por diversas vezes aqui a gente explicou a parte hormonal, por que a gente fica triste, o que acontece no organismo, por que essa situação se perpetua, como é que eu não aprendo a pensar de outra forma, né? Sabe a citação da Bíblia? Então, mas a gente fez ela Falou e os 2 seguintes da ela. só os 2. E paramos agora, vai ser os mais ambiciosos. Foram 2 parágrafos, e um versinho e 2 parágrafos. A última Versinho e aula. 2 parágrafos. Então, continuando aí, aqui é o capítulo 4. A nossa verdadeira existência passa, para quem imprime a segunda página fica em branco, né? É 1, 2, 3, na 4ª folha. Para quem tem um livro normal, é em que folha, Sônia? O livro não, na página 61. Na página 61, para quem tem um livro normal, né? Que compra o livro. Eu falo isso para as pessoas depois no vídeo poderem se localizar para acompanhar o estudo da aula. No 3º parágrafo. Isso. Eu lembro que eu fiquei de fazer um comentário na aula passada sobre esse médico, que ele é médico mesmo, né? Esse Dr. Edward Pinkney, sobre o livro da psicanálise e a desmistificação do cérebro. Tem aqui, eu achei aqui a data do livro. O livro é de 1968. Ele criticou muito a psicanálise, que a psicanálise entrou com força
nos Estados Unidos, ele achava que era uma coisa mística esse negócio de explicar que emoção somatiza coisa do corpo, que as coisas acontecem nas células e o que resolve é remédio. Eu não vou nem me dar o trabalho de ler um comentário dele aqui fazendo a defesa dos remédios, dizendo que o resto não tem nada a ver, que tudo se resolve com remédio. Os remédios são muito importantes. Tratamento, psicoterapia, os médicos de qualquer área, totalmente importante. Porque se a gente não passar no médico para ele dizer o que a gente tem ou o que a gente não tem, e a gente desencanar, quem é que vai ter essa autoridade? Não é? Então, o médico é importante? É importante. Só que esse médico, no ano de 1968, solta esse livro da Psicanálise, a Mistificação do Século, dizendo que não tem nada a ver relacionar eventos emocionais e psíquicos com males físicos. Então, apesar deles... porque ele critica Freud, né? E foi Freud que começou a descobrir toda essa coisa do psicológico, dos traumas, né? Das obsessões, das compulsões, começou a entender histeria, neurose, psicose, psicopata. E aí Jung foi muito além dele. Eles brigaram e Freud ficou com a psicanálise pura e Jung desenvolveu a psicologia analítica ou a psicanálise, não, é a psicologia junguiana ou a psicanálise analítica, foi o que Jung desenvolveu. Que é esse negócio de saber o que é ego, o que é self, o que é centelha crística, o que é arquétipo. A gente não vai entrar no mérito da questão agora. Então, começando aqui o livro. Os mais ambiciosos são com frequência aquinhoados com talento físico ou mental superiores, e logo se sentam no trono dos poderosos, e o mundo é então liderado por estes, que carecem de integridade e de amor. Os políticos raramente se elevam acima de seu próprio egoísmo, e o eventual homem estadista perde-se neste quadro. Ele está dizendo que as pessoas de poder, né, os mais ambiciosos, são com frequência aquinhoados com talento físico ou mental superiores, ou seja, essas pessoas vêm com algum talento para utilizá-lo de forma positiva, só que elas usam o livre-arbítrio de forma errada, chega que desvirtua e em benefício dos interesses próximos disseminam a corrupção e outras falcatruas. Mas também tem aqueles que, mesmo sendo empresários muito materialistas, pensam só no dinheiro, mas eles acabam revertendo em algum bem social, né? Geram empregos, etc. O que ele está dizendo é que essas pessoas ficam tão preocupadas com isso que elas não se dão o trabalho de pensar em algo superior, não diria pensar diretamente em Deus, embora a gente fale disso aqui o tempo todo, mas pensar em, pelo menos com moral e ética, num bem-estar social, coletivo, trabalhar para promover, né, não uma igualdade social, mas uma melhora progressiva na vida do ser humano, porque existe conhecimento, dinheiro e tecnologia e gente com capacidade para isso no planeta Terra. Elas só estão precisando agir, né, tomar os seus postos e assumir quem são e partir para essa transformação, que, como eu digo aqui, só pode ser de modo pacífico. Aqui e acolá, pelo mundo afora, existem homens e mulheres inspirados que anseiam pela vinda do dia em que os homens se irmanarão. Eles anseiam por um dia em que a humanidade vai se compreender mais entre si, que é irmanar, se tornar irmão, seria o reino de Deus na terra, seria o dia que Deus vai vir, ou que Jesus Cristo vai aparecer. Eles esperam que um dia algo traga alguma mudança. Então aqui e acolá pelo mundo afora, existem homens e mulheres inspirados que anseiam pela vinda do dia em que os homens se irmanarão. Seu coração se condói pelo constante ridículo a que são expostos os homens de boa vontade e pelo sucesso dos embriagados pelo poder. Então eles se compadecem do ridículo aos que querem uma transformação passam, porque eles são ridicularizados e eles precisam ter muita força, muita moral e muita coragem para encarar um assunto de assumir o seu posto de agente transformador da sociedade. Qual é o meu talento que eu vim fazer aqui, com o que eu posso contribuir e o que eu estou fazendo com a minha vida, porque por mais que a pessoa não vá se projetar de alguma forma socialmente, porque ela trabalha para a sociedade, porque dinheiro sempre é consequência daquilo que a gente é. A média emocional minha que vai promover benesse na vida, recurso, né? Acontece na minha vida o reflexo daquilo que eu sou. Mas mesmo que a pessoa vá levar uma vida mais simplória e não vai mudar muito o estilo de vida dela, nem o trabalho, nem de ambiente, né? No caso não precisa trocar de família,
Mas quando ela compreende uma realidade dessa que a gente está explicando aqui, a emoção começa a transformar, o ponto de vista diante da vida começa a transformar. Então ela passa a ser menos problema para ela mesma. Quanto menos problema ela for para ela mesma, que é o que a gente chama de disciplina da alma, ela vai percebendo que isso é verdade, que é assim que funciona. Daqui um pouco ela é exemplo para outras pessoas. O que aconteceu na sua vida? Ela sabe, o Sermão da Montanha, mecânica quântica, explica que onipresença, Deus existe mesmo, é um tal de vácuo quântico. Eu não fico contando isso para ninguém, mas eu entendi o assunto. Aí eu comecei a praticar a não oposição ao maligno. Eu li o livro do Joel Goldsmith, porque não se opor ao maligno não é não se opor ao diabo, é não se opor às emoções inferiores que eu manifesto sempre que eu estou frustrado, triste, com raiva, com falta de qualquer coisa. Então o jugo leve é abandonar esse sentimento, essa sensação, né? Aceitar Deus ou o Cristo no coração e viver, né? Renascer pelo Espírito é praticar isso. Quando eu pratico isso, ocorre uma transformação hormonal, que a gente sempre explica aqui, e o cérebro também vai formando novas sinapses, porque todo comportamento, pensamento negativo, frustração, né? Negatividade, qualquer problema emocional com relação ao passado e ansiedade com relação ao futuro, são sinapses no nosso cérebro. Se formou uma emoção, uma visão da realidade que eu aprendi, porque foi assim que me ensinaram. Ninguém nunca me ensinou a ser seguro. Ninguém nunca me ensinou a melhorar as minhas emoções. Ninguém nunca conversou claramente comigo sobre fé do grão de mostarda, que é insistência e persistência nos objetivos. E tudo posso naquele que me fortalece, mas a pessoa vive chorando e vive reclamando. Ela cultiva o próprio sofrimento. Ela cultiva hormônios no corpo dela que causam aquele mal-estar físico. As células ficam viciadas naquilo. Então toda vez que eu tenho uma frustração, eu não sei canalizar a emoção para me sentir bem, para amadurecer, crescer, ter uma tranquilidade que é capaz de analisar a situação, saber que não vai ficar daquele jeito e procurar inteligentemente os meios de mudar aquilo. Porque brigar, xingar, discutir, julgar não é o que vai resolver. Porque quando a gente manifesta todas essas negatividades, a gente desorganiza as formas geométricas das moléculas d'água no nosso organismo. É só pesquisar no YouTube a experiência do Masaru Emoto, vocês vão ver que isso é verdade. Então todas as doenças são somatização de um estado emocional negativo. Então como é que eu troco essas emoções em mim? É isso que a gente conversa aqui. Vou ter que ler de novo. Aqui e acolá, pelo mundo afora, existem homens e mulheres inspirados que anseiam pela vinda do dia em que os homens se irmanarão. Seu coração se condói pelo constante ridículo a que são expostos os homens de boa vontade e pelo sucesso dos embriagados pelo poder e dos ávidos de dinheiro, que se repetem a cada geração. Estes nobres visionários, quem são os visionários? Os visionários são esses homens de boa vontade que lutam por uma transformação social em algum grau, para explicar algo para a sociedade, para trazer mudança. Não precisa ser exclusivamente em alguma ação social, mas um cientista que traz um produto novo. Todo mundo está lutando para transformar o social no melhor. Uma pessoa que consegue enxergar o atual sistema de saúde, ver as falhas nele e sabe como isso pode ser organizado. Cadê essa pessoa? Não existe, né? Os problemas de criminalidade, drogas, marginalidade, menores abandonados, não existem. As pessoas que sabem lidar com isso, têm capacidade para isso, é lógico que elas existem. Só que elas têm que saber como a emoção delas cria a realidade, como tomar essa decisão de ter a coragem de cumprir o seu papel. Porque o que a mecânica quântica explica é que a emoção cria a realidade, comanda o comportamento elétrico. Então tudo fica estacionado na minha vida enquanto eu tenho dúvida. Porque se eu parto na direção de um propósito, um objetivo, eu começo a construí-lo, eu vou realizá-lo. Tudo é possível. Aquele que crê, se isso que eu estou dizendo não for verdade, não justifica essa frase do Cristo. Então a gente não faz nada, e muita gente não faz nada, porque a gente tem um negócio que chama fé de fundo emocional. Acredita num Deus externo que vai fazer alguma coisa algum dia. Eu não assumo responsabilidade pelos meus pensamentos, comportamentos, sentimentos. E a visão pessimista que eu tenho da vida, que só ajuda a retroalimentar essa crise. Que crise, meu, e agora? E o outro fala a mesma coisa. Não, tem uma solução, não é assim que as coisas funcionam. Esses nobres visionários são levados de um lado para o outro, entre sua esperança de progresso da humanidade e a percepção da futilidade da superação das forças malignas que atuam no pensamento humano. A futilidade da superação das forças malignas. As forças malignas, ou mal em qualquer espécie,
Porque quem propaga o mal é o próprio ser humano, quando não faz nada, ele sofre. Porque se Deus é onipresente, se Deus existe e medo é a ausência de Deus, o que eu faço com a minha fé? É fé de fundo emocional que foi plantada na gente, que não nos trouxe a compreensão da onipresença, pois ela se manifesta em minha emoção, quando eu fecho as portas para o sofrimento. Não é fácil, não acontece do dia para a noite, mas é um treino e isso acontece. Né? A terapia que eu aplico, que é a psicanálise da alma, visa dar acompanhamento para esse processo individual, onde a pessoa aprende a lidar com essas emoções e transformar essas emoções, porque eu trago tudo o mais mastigado possível para essas aulas. Quem vem aqui sabe, quem começou a escutar os áudios percebe isso, mas em alguns casos só no particular, para resolver algumas questões. Né? Porque o que limita a mim mesmo são crenças limitantes que foram implantadas na nossa mente. Ah, então mentiram para mim? Não exatamente isso. Não contaram toda a verdade. Ou não sabiam como contar, ou não sabiam que era assim também. Então ninguém tem culpa. Ninguém tem culpa. Só que quando a gente entende, aí há a responsabilidade pela compreensão. Agora, o que eu faço com isso que eu entendi? Né? Talvez a mesma pergunta ocorra a todos. Não haverá um poder para pôr um paradeiro a este reino do mal? Para sustar as guerras? Para evitar a fome e as pragas? Será o homem desamparado diante dos 4 cavaleiros do Apocalipse? As desgraças da vida humana e do nosso planeta atualmente, né? Essa instabilidade até política que tem se instalado entre alguns países, a crise aqui no nosso país, né? Os problemas dos refugiados da Síria e outros problemas de fome e miséria pelo planeta que a gente não tem nem noção, porque não é o que a gente gosta de ver e nem é o que sempre a televisão mostra as desgraças mais imediatas, aquelas que estão mais próximas a gente e aquelas maiores pelo mundo, mas mostra só as urgentes e as outras. E nada é feito. Né? Nada é feito porque a ONU até hoje não tem poder nenhum. Né? Não existe direitos humanos como lei instituída em todos os países. Os direitos humanos é uma carta aos direitos humanos. Não tem valor para o homem no planeta Terra. Porque se tivesse, cada líder de qualquer país, de qualquer estado ou de qualquer cidade, ou mesmo cada líder religioso que entendesse a importância desse assunto, ia concordar 100% comigo, que algo deve ser feito. E quem pode fazer é o homem. Por isso que no fim daquele filme do Stephen Hawking, né, a teoria de tudo, ele descobre lá, né, e ele vai receber acho que um prêmio, e ele fala, mais ou menos com essas palavras, ele diz que o que de mais maravilhoso ele descobriu no universo, mesmo com todas as coisas que ele entendeu, que ele é, né, top master de inteligência do planeta Terra, ele diz que a coisa mais maravilhosa é o que o homem pode fazer com seu próprio poder. Em outras palavras, é alguma coisa assim que ele diz no fim do filme. Então quem muda isso daqui é a gente mesmo. Mas como? Com compreensão e com ação. A busca da libertação das provas e das tribulações da vida humana já foi iniciada. A busca da libertação das provas e das tribulações da vida humana já foi iniciada. Foi mesmo. Quando veio Buda, depois quando veio Jesus, ele sabia que ia acontecer tudo desse jeito. De 100 anos para cá, esse monte de tecnologia que aparece, porque quando fala mecânica quântica, eu sempre digo que a pessoa não precisa aprofundar o conhecimento. Ela precisa entender e aceitar que tudo é formado de átomo, que existe eletromagnetismo e que existe causa e efeito. Quando eu entendo que existe causa e efeito e o que isso causa nas minhas emoções, eu começo a aprender a amadurecer emocionalmente. Vai ficar uma pessoa beata, carola e chata? Não, vai começar a ser feliz. Então um monte de gente começando a ser feliz, um monte de gente começa a realizar alguma coisa. Né? Porque vê que não adianta insistir na negatividade e no sofrimento. Se o sofrimento bater a nossa porta, está na hora da gente bater em outra porta. A busca da libertação das provas e das tribulações da vida humana já foi iniciada. Na verdade, trata-se da busca de Deus, porque como eu disse, Deus é um Deus de fé de fundo emocional, o ser humano nem passa pela cabeça dele que ele possa ter a experiência real de contato com Deus. Então que Deus é esse que nega isso a gente? Ele não nega, só que a gente está numa sociedade toda distorcida, baseada em 2 poderes, no bem e no mal, e na inércia da vida humana, que acredita que uma ajuda externa vai vir de fora. Deus está em algum lugar e um dia vai me ajudar. Quando? Não estou dizendo que ele não existe e que ele não ajude,
mas ele age através de cada um de nós, da nossa consciência. Na verdade, trata-se da busca de Deus, e ela começa em qualquer condição de consciência em que o indivíduo possa estar. Não interessa a condição, quem ele é, as atrocidades que ele já fez na vida, ele tem direito a isso. Não estou dizendo que é para a gente perdoar, né? Por exemplo, psicopata, ele precisa ser tratado, ele precisa estar recluso, mas porque a gente já vai pensar lá no extremo, né? Como é que eu vou perdoar o pior ser humano do mundo? Não, a gente precisa perdoar as pessoas que estão próximas a nós e a nós mesmos. Porque se eu tenho conflitos emocionais, a questão é minha, é interna. O problema é a crítica e o julgamento que eu faço a respeito do outro. Isso me frustra, me machuca. E quem cria essa frustração e esse sofrimento é a própria pessoa que continua cultivando esses julgamentos, esses pensamentos e esses sentimentos. Então ela sofre cada vez mais, somatiza, tem problemas financeiros, tem muitas dúvidas, tem dores pelo corpo. É o sofrimento, é a somatização das doenças. Começa em qualquer condição de consciência em que o indivíduo possa estar, porque ele tem que começar a questionar a própria fé. Deus existe mesmo? Me explica. Olha, é assim. É isso que eu explico na palestra 5 do Sermão da Montanha, que é uma palestra de 2 horas explicando o Sermão da Montanha, que são 7 ou 8 frases, 2 horas para explicar aquilo, do jeito que eu queria ter ouvido a explicação um dia. Poder, aqui ó, ela começa em qualquer condição de consciência em que o indivíduo possa estar. Se ele tiver um forte sentido religioso, com o suporte de uma igreja, pode encontrar o poder na fé recíproca, em algum credo ou dogma, ou alguma forma específica de adoração. Pode, as pessoas encontram conforto nessa fé externa em algum grau, é lógico que encontram, mas na maioria dos casos isso ajuda apenas para suportar a vida, sobreviver ao sofrimento, ser submisso ao sofrimento. E não era isso que Jesus queria. Mais recentemente, buscará sem dúvida, às vezes tem que voltar a ler de novo. Se ele tiver um forte sentido religioso, com o suporte de uma igreja, pode encontrar o poder na fé recíproca, em algum credo ou dogma, em alguma forma específica de adoração. O intelectual buscará sem dúvida o poder no campo da filosofia, ou seja, aquele que tem um pouco mais de perspicácia e já não se deixa convencer pelo que ele sempre ouviu, ele vai buscar uma resposta mais profunda. E ao que bate é dado, e ao que busca acha, né? Pedir obtereis. Continua atrás da informação, você vai ver se ela não aparece para vocês. Tenho certeza que nenhum está aqui à toa hoje. Sem dúvida, o intelectual buscará sem dúvida o poder no campo da filosofia, ou em um dos ensinamentos religiosos filosóficos. Mais recentemente, a busca pode se orientar para os ensinamentos metafísicos ou para as práticas orientais de yoga. Sem dúvida, muitos irão passar de um estágio para outro, sempre buscando Deus ou o poder que possa pôr um basta ao reino da mortalidade. Reino da mortalidade, o sofrimento. Então, ou a pessoa estaciona, ou ela vai pular de religião para religião, ela vai estudar um assunto, vai buscar outro, vai buscar um misticismo, um esoterismo, uma resposta, uma ajuda, um passe, qualquer coisa. Tem muita coisa que ajuda, realmente, né? Mas até muita coisa que ajuda, e é excelente, eles mesmos que são essa ajuda precisam começar a compreender isso. Porque a gente tem 7 bilhões de encarnados. E uma informação, que a gente não pode dizer se ela é precisa nem de onde ela veio, de uma estimativa de 30 bilhões de desencarnados no planeta Terra. Então a gente acha que porque está desencarnado sabe mais que a gente? Se a gente tivesse 30 bilhões de seres desencarnados que soubessem mais que a gente, eles estavam ajudando muito e a gente não estava nessa situação. Então tem muita gente do lado de lá que precisa compreender esse assunto? Tem. São poucos os que compreendem e ajudam. Porque explicar a libertação, que verdade é essa que liberta? Liberta do quê? Deve libertar do sofrimento pela compreensão, né? Que buscas o conhecimento como buscas o alimento do dia a dia. Mas um dia, no nosso interior, algo acontece. A consciência se expande e vê aquilo que antes era invisível.
Sentimos um fluxo de calor, uma presença, antes desconhecida. Torna-se tangível, muito real. Isto, muitas vezes, é uma experiência fugaz. Um insight de paz, uma certa tranquilidade. Às vezes pode acontecer isso quando a pessoa enfrenta uma grande dor, um sofrimento, né? Muitas vezes é uma experiência fugaz. Podemos mesmo duvidar que ela tenha ocorrido. A pessoa tem uma experiência mística em algum grau, que uma coisa é misticismo, é a banalidade da mística. Mística é o processo que todos os santos, profetas e avatares passaram por um despertar de consciência, que é direito de cada um de nós, atingir essa consciência pela compreensão da existência de Deus, né? E como que isso se manifesta. Que Jesus falava, vós sois deuses, o reino está dentro de vós. Ou alguém inventou essas palavras e pôs na boca dele, ou a gente tem que pensar sobre o que ele disse, a gente precisa refletir sobre isso. Subsiste na memória, mais como um sonho. Subsiste na memória, mais como um sonho, ou seja, essas pequenas experiências, do que como uma realidade, até que se repita, e desta vez com mais clareza, mais definição e talvez por um tempo maior. Aos poucos se fixa na nossa consciência a percepção de uma presença constante. Esta presença pode ser sentida como que furtiva, por trás da consciência ordinária. A gente percebe na emoção, não diria num sexto sentido, porque é uma coisa mais palpável, mais próxima, não tão assim. No começo a gente precisa prestar muita atenção, porque a prática da disciplina da alma é não manifestar mais a negatividade. Então aí eu começo a me limpar, é o coração que começa a se tornar puro, que começou a aprender a não julgar, perdoar, porque, que nem a Berta falou numa aula, a RINS é a prática da não violência, até mental. Não tem como eu sentir ágape, que é amor universal. Não tem como eu sentir o amor incondicional se eu não passar pelo treino da não oposição ao maligno, pelo treino dessa prática da não violência, até mesmo em meus pensamentos. Porque vai eliminando o estresse, vai criando novas sinapses, vou tendo nova percepção da realidade. Eu começo a perceber que eu controlo as emoções, eu aplico processos respiratórios, inclusive eu ensino, né? A gente conversa sobre meditação. William, que hora começou a aula? A gente precisa desligar e ligar daqui a pouco de novo aqui. Tá com 27 minutos aqui, com mais 10 eu quero desligar e ligar aqui. Beleza. E 10 minutos antes de acabar a aula a gente vai parar, porque mesmo tendo metade do pessoal diferente hoje, a gente vai fazer uma meditação. Beleza. 10 minutos antes de acabar, beleza? Beleza. Obrigado. Yeah, Então, é possível aprender isso, praticar isso, trazer isso para a nossa emoção, para a nossa percepção, porque não está sendo explicado nada mais do que a palavra, nada mais do que sempre existiu. E pouca gente compreende. Então explica a parte do cérebro, os neurônios, os hormônios, os estados emocionais, os problemas psíquicos que surgem, o que é uma neurose, né? uma depressão, um pânico, né? Tendência suicida. São coisas na emoção da pessoa que fazem ela vivenciar mais daquela experiência. Se não for alguém ali ajudar ela a sair daquele buraco, como que ela sai? Precisa ter uma informação que entre, que ilumine a mente da pessoa, que ela comece a acreditar de novo na vida, porque é só assim que a gente transforma uma emoção. Se a gente não mudar a visão de vida que a gente tem, é impossível ter fé e sair do sofrimento sem compreensão. Porque a pessoa não consegue parar de sofrer, ela sofre cada dia mais, ela até tem fé em Deus, mas ela nem pensa mais em Deus, porque ela está com tanto problema. Né? Porque se ela começar a pensar demais e não tiver a resposta, ela vai revoltar, Deus não está resolvendo minha vida. Né? Aí pode ser que ela comece a chorar e decida frequentar mais fervorosamente uma igreja, o que é positivo, não é ruim. Que ela vai estar se aproximando de alguma forma de Deus, vai. Mas Deus é a onipresença, se eu aprender como eu devo me comportar para fazer desse renascimento pelo Espírito, que é a lição do Sermão da Montanha, ali é o beabá do processo de iluminação espiritual. Aqui. Podemos mesmo duvidar que ela tenha ocorrido quando a gente começa a sentir esses insights, essas percepções de paz. É a paz do eu, né? A paz muito além de um entendimento racional.
É como a gente está na 17ª aula, já no 4º capítulo, a gente conversa sobre perceber a onipresença de Deus, como é que eu cultivo isso no meu dia a dia, como é que eu paro de me procrastinar, como é que eu jogo a minha energia em outro lugar, meu foco, porque onde eu ponho o foco a coisa aumenta. O que eu faço com 100% dos meus pensamentos, quanto tempo eu gasto deles em problemas, em mágoas, julgamentos e lembranças do passado. Ansiedade com relação ao futuro, porque eu não sei o que fazer para chegar onde eu quero, porque eu não tenho nem ideia, porque eu faço qualquer coisa de qualquer jeito. Se a pessoa não adquirir informação para ela crescer de alguma forma, ela não vai chegar a lugar nenhum nunca, nem em sua paz interior e nem exteriormente as coisas que ela deseja da vida. Por isso que a gente sempre indica para assistir as palestras do Leandro Carnal, do Cláudio de Barros Filho, do Mário Sérgio Cortella, as palestras da Lúcia Helena Galvão no YouTube, porque são pessoas que eu estou tratando um assunto mais rasgado, né? Explicando fé e mecânica quântica, explicando o sermão da montanha e mecânica quântica, porque foi o assunto que eu entendi e o que eu tive a certeza de que eu deveria explicar. Mas essas pessoas, elas têm mais acesso a um público em geral, porque são pessoas que acreditam numa transformação social e falam dela. Então são formadores de opinião que estão, né, alcançando um sucesso, e ainda bem que isso está acontecendo, porque eles ajudam as pessoas a pensarem diferentes em questão de educação, empreendedorismo, vida pessoal. Só procurar as palestras dele no YouTube e começar a assistir, e vai entender o que eu estou falando. Esta presença pode ser sentida como que furtiva por trás da consciência ordinária. Por vezes se torna uma presença imperiosa que domina a situação, ou é a experiência daquele instante. Eu já falei várias vezes, né? Eu nunca me canso de falar que tem um áudio no YouTube que chama Carta de Joel ao seu filho Sami, que é a essência da prática para perceber a onipresença. Carta de Joel a seu filho Sami. É 11 minutos, que ali ensina a gente a fazer uma oração verdadeira. Ali passa conceitos de como eu faço a oração verdadeira no silêncio, porque a oração, não orei por vãs repetições, ou ele não foi claro. O que não foi entendido disso? Quando eu oro, achando que aquilo é uma forma mágica de barganha com Deus, eu gero mais ansiedade em mim, porque eu espero que algum resultado venha daquilo e o resultado não vem. Para quem está chegando hoje, indicar também no YouTube lá, Tempo do Preparo, do Padre Fábio de Mello. Assistam aquela palestra. Nosso momento, contudo, nesse momento, contudo, o mal se torna menos real. Quando mais eu cultivo perceber a onipresença, pois ele é onipresente, só que ele tem que começar a se manifestar dentro de mim, na minha percepção da realidade. Nesse momento, contudo, o mal se torna menos real. A doença não é tão aguda, a tensão financeira e mesmo a necessidade cedem caminho para a suficiência. É como se eu começasse a sentir uma suficiência emocional. Não exatamente ser autossuficiente, porque é o Pai em mim que está proporcionando aquilo, porque eu estou buscando aquela sensação. Então eu não estou mais manifestando o mal, né? Porque o inimigo se esconde no último lugar em que você procuraria, dentro de você mesmo. São os nossos, por isso que não julgues para não ser julgados, com a mesma medida que mede serás medido. Tá? Isso justifica essa frase. Como que a pessoa vai sentir paz interior e Deus vai agraciar ela se ela não muda o coeficiente eletromagnético das emoções dela, a média dessas emoções, né? Se ela não vira uma pessoa que ela é um exemplo, é um testemunho, ela começa a proporcionar compreensão a outros pela transformação na própria vida dela, porque ela percebe que a transformação está em curso, que a vida dela está mudando da água para o vinho. Porque se o processo for mentiroso e for muito lento, ele não se justifica, né? Aí é charlatanismo. Começa a praticar o que aqui é ensinado. Vocês vão ver se as sinapses não mudam, o comportamento emocional não muda, a reação emocional não muda, e aí conforme eu consigo sentir mais bem-estar com a vida, a criatividade vem, eu começo a pensar, raciocinar melhor, as coisas clareiam, os objetivos aparecem, eu começo a direcionar o foco, eu começo a perceber dons em mim, percepções, vontades, e aí eu começo a perceber aonde eu vou colocar aquilo, começo a descobrir o que eu quero fazer da minha vida, nem que não seja uma coisa tão grande, mas algo pessoal, um hobby, um trabalho, ser mais dinâmico, praticar a disciplina da alma com os amigos e com os familiares já é a mais difícil das práticas, porque é um amadurecimento que proporciona à pessoa a paz, na medida em que ela não reage mais à negatividade externa, e como eu já disse aqui, isso começa a afetar essas pessoas em algum grau,
Porque vai desarmando a negatividade, a descrença e a falta de fé nelas próprias. Porque a pessoa que não é mais problema, ela é menos problema para as outras também. Como a gente aprende tudo por cópia de comportamento, a gente começa a reverter esse problema de fé de fundo emocional. Neste momento, contudo, o mal se torna menos real, nessas percepções que a gente vai praticando, né? A doença não é tão aguda, a tensão financeira e mesmo a necessidade cedem caminho para a suficiência. Porque se ela não tiver suficiência emocional para começar a transformar qualquer dificuldade que ela tem, ela não sai dali nunca. Nunca. Ela não enxerga a solução. E ela sofre com isso, por antecipação e por cultivar no presente. Sofre por antecipação de achar que a situação não vai mudar. E sofre no presente porque não sabe como mudar, né? E aí ela culpa ela mesma, o passado e os outros pelo sofrimento dela. Mal sabe ela que essa é a própria âncora que eterniza o sofrimento dela. É culpar os outros porque ela sente aquilo nela. A psicanálise sabe disso, né? Isso chama, um fenômeno que chama transferência. Um transfere para o outro aquele ponto de vista que ele se perpetua. Um alimenta o sofrimento do outro. Um ser humano alimenta o sofrimento do outro. Então, é importante cada um aprender a parar de alimentar o seu próprio sofrimento, em algum grau. E quanto mais rápido aprender, melhor vai ser. Pois as necessidades, aqui a preocupação consigo mesmo desaparece, pois as necessidades são satisfeitas sem aflições. Se esvanecem agora da vida, ou até desaparecem da nossa vida, ou então são vistas em sua impotência. Os desejos se fazem menos pungentes, os medos se esvaem, segurança, confiança, atenção e entusiasmo se tornam evidentes. Olha, segurança, confiança, atenção e entusiasmo se tornam evidentes. Isso é construído. Isso é construir a casa sobre a rocha e não sobre a areia. Cultivar o sofrimento é permanecer com a casa na areia. Não apenas para nós mesmos, mas também para aqueles que encontramos e com quem lidamos na vida cotidiana. Eu vou ser uma pessoa diferente para as outras pessoas. Influencia as pessoas isso. Nesse estado de consciência, reconhecemos Deus como sendo a luz interior. Não, pulei. A presença interior torna-se também um poder interior. Eu estou permitindo que a presença exista dentro de mim. É permitir, ela está lá. Eu não permito que eu insisto em pensar o contrário. É acreditar em dois poderes, no bem e no mal, e não na onipresença, no poder único. Por isso que tem muita gente que utiliza muitas ferramentas, coloca confiança nelas e sempre deposita esperando que a solução venha delas. Não interessa quais sejam a ferramenta. Nunca vem do seu interior. Uma segurança, uma motivação, uma paz, um objetivo, etc. É construir isso dentro de mim. Se a pessoa estiver fritando, se ela refletir, ler, estudar, ouvir as aulas, assistir as indicações, os livros, os filmes, a ficha vai cair. Se a pessoa tentar entender esse assunto, a ficha vai cair. Não tem como não entender. Né? Porque quem não entendeu, continua explicando. Porque se eu entendi, teimoso do jeito que eu era, foram argumentos que me convenceram, então eu posso ajudar a convencer mais gente. Eu entendi o que eu sempre quis entender e eu não acreditava que fosse possível. Quem entendeu o que Jesus ensinou, o que está na Bíblia, que isso funciona mesmo. Só que tudo funciona, a fé funciona. Só que ela tem que vir de uma transformação interior de comportamento, pensamento e sentimento. Sensações no meu físico, no meu emocional e as minhas críticas e tudo que me atinge. Eu tenho que transformar essa visão do mundo dentro de mim. É estar no mundo e não ser do mundo. Porque o sofrimento começa a acabar dentro da pessoa. Ela começa a resolver ela, a casa dela, a vida financeira dela. Ah, mas como assim? Resolve até ver na feira? Lógico, ela vai arrumar o que fazer da vida, ela vai pensar, ela vai estudar, ela vai crescer, ela vai parar de se sabotar e cultivar a zona de conforto. Né? Ela vai começar a ser produtiva e positiva em algum grau, e isso é crescente. Porque por mesmo que ela escorregue e tenha muitas dificuldades emocionais para passar por essa transformação, ela está em curso, não é fácil mesmo, e a gente aprende a cada dia, porque não pode desistir. E a gente chega lá o quanto antes, porque não importa os escorregões do começo, a gente vai estar sempre lembrando de tentar reinterpretar as aparências e aplicar esse conhecimento. E é totalmente aplicável. Era o desejo do Joel que esse trabalho fosse continuado. Né? Deve existir
mais gente fazendo esse trabalho com os livros deles, mas eu não sei quem são nem aonde estão. Eu sei o que eu estou fazendo a minha parte. A presença interior torna-se também um poder interior. De uma experiência fugaz transforma-se em consciência contínua. É perceber a onipresença da fé, é treino. A força da dor e do prazer na vida externa diminui, enquanto nos tornamos cientes de um poder interior que é real e que gera e direciona a vida externa, de modo harmonioso e proveitoso. Não há mais o medo do mundo exterior, não há mais o prazer intenso nas alegrias do mundo exterior. Não que a pessoa não possa tê-las, ela as tem, mas aquilo ali não vira mais a fuga emocional para ela esquecer dos problemas. Ela curte os prazeres da vida num nível superior, porque não existe a ansiedade da frustração, de não tê-las, né? Ou de que naqueles momentos elas existem e depois ela vai ter problema. Não, ela vive a constância da tranquilidade. E isso traz produtividade para a vida de qualquer pessoa. Aqui, ó. Então, a força da dor e do prazer na vida externa diminui. Porque quando a pessoa sofre muito, ela tem necessidade de prazer. Então ela busca algumas fugas e utiliza aquilo como um alimento emocional para suportar as contrariedades, né? E tem um jeito muito melhor de viver. Enquanto nos tornamos cientes de um poder interior que é real e que gera e direciona a vida externa de modo harmonioso e proveitoso. Não há mais o medo do mundo exterior, nem há o prazer intenso nas alegrias do mundo exterior. É possível ter os prazeres do mundo e se alegrar com eles, ou não tê-los e não lhes sentir a falta. O que passa a existir é uma alegria interior que não precisa de estímulos externos. Isso significa que a pessoa vai virar seta, não vai fazer mais nada na vida? Não. Se ela quer os prazeres, ela vai ter condições de tê-los, porque ela é uma pessoa emocionalmente madura, focada, produtiva. Beleza física, cada um é bonito de um jeito para cada um. Então é uma coisa que a gente não pode nem dizer que é polêmico. Todo mundo é bonito, porque sempre vai ter alguém que acha a gente bonito. E quanto mais a gente se sente bonito, aí que a gente fica bonito mesmo, nem que não seja, né? É mentira isso? Lógico que não, né? Quanto melhor eu sinto, mais amor eu sou capaz de dar, quem é que não vai me querer? Não é? Então, a pessoa que quer viver, vive. Só que ela vive já sem paranoia, sem manifestar negatividade para ninguém. Ela não tem mais neuroses, ela se cura da frustração, da dor emocional. Porque é a sensação de insegurança na vida que traz sofrimento para o ser humano. Porque ele não sabe mais o que fazer com a vida dele. Isso é geral, isso está instalado no planeta Terra. Quando as pessoas começarem a descobrir que é possível descobrir o que fazer com a própria vida, o sofrimento acaba. Porque não dá tempo de pensar em sofrimento quem começa a ficar bem resolvido. E ele lida muito melhor quando os sofrimentos aparecem. Ele não se apega a ele porque ele aprendeu a soltar. Ele sente, permite sentir e solta, porque ele já aprendeu. Está liso, né? Ele é astuto como a serpente, mas sem malícia como as pombas. Neste estado de consciência, reconhecemos Deus como sendo a luz interior, ou no mínimo sentimos esta luz como uma emanação de Deus. Deus é sentido como uma presença divina ou uma influência interna, e é sentido por aqueles que entram em contato com o homem que encontrou seu eu profundo. Todo mundo que vai encontrando seu eu profundo ajuda o outro a chegar mais perto do seu eu profundo também. Por exemplo, compreensão, explicação. É a palavra, explicar a fé. Não, mas você tem fé, mas existem estados emocionais. O estado emocional de tristeza, depressão, dúvida e ansiedade não é ter fé. Você precisa rever seus conceitos, né? Acontecem estados hormonais que perpetuam os estados emocionais. A gente não consegue sair daquele jeito, daquela situação, porque não aprende a pensar de outro jeito. Então a gente joga toda a nossa energia no sofrimento e nunca muda de vida. Acho que eu já falei mais de 20 vezes aqui, né? Einstein disse que é loucura conseguir resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Então, que mesma coisa é essa que eu posso fazer na minha própria vida interior, nas minhas emoções e na minha perspectiva de vida? Não é nada externo, é interno.
O externo vai ser consequência dessa transformação interna, porque a transformação aparece pela graça. Acontece. A pessoa muda, a vida dela muda. A psicanálise e a psicologia sabem disso também. O reflexo da vida exterior de uma pessoa é consequência do estado interno dela, das crenças mais profundas, dos medos. Então tem medo do quê? Tem que conversar sobre o assunto, tem que esclarecer. Tem problema aonde? E como que resolve isso? Com conversa, com explicação, com leitura, com conhecimento. Ah, mas eu não estou entendendo. Que nem tem muita gente que lê o Caminho Infinito e não vê nada aqui. Por isso que a gente está explicando as entrelinhas do Caminho Infinito. Explica conceitos da psicologia, neuroplasticidade, hormônios, a fé, mecânica quântica, mostrando que o pensamento comanda o comportamento elétrico. Por isso que eu atraio ou afasto situações de mim. Nesse estado de consciência, reconhecemos Deus como sendo a luz interior, ou no mínimo, sentimos esta luz como uma emanação de Deus. Deus é sentido como uma presença divina, ou uma influência interna, e é sentido por aqueles que entram em contato com o homem que encontrou seu eu profundo. Reflete-se na saúde e no seu sucesso, irradia dele como raios irradiam do sol. Encontrando sua vida interior, o homem encontra a paz, a alegria, a harmonia e a segurança, mesmo em meio a um mundo tão decadente. Ele permanece indiferente e intacto, e é a exata presença do ser imortal. Ele vai atingindo esse nível de consciência, que é a presença do ser imortal. Ele tem firmeza interior nas suas emoções, ele sente felicidade em qualquer situação, porque ele é o agente transformador da sua vida e da vida de outras pessoas em algum grau. Ele não sofre mais, ele entendeu o conceito do abandono do sofrimento. A alegria dessa compreensão torna a vida dele produtiva para algum lado. E ela para de lutar com o inimigo interno e com os inimigos externos. E não adianta tentar explicar esse assunto para quem não tiver a fim de ouvir. Embora você esteja falando claramente que está explicando a palavra, a pessoa insistir que ela tem que esperar que venha do externo, ninguém vai mudar essa crença da pessoa, uma crença que ela não consegue expandir a consciência e enxergar de outra forma. Faço da ficha cair. Se Deus é onipresença e está em todo lugar, como é que eu não percebo a presença dele? E como é que as coisas não funcionam por essa tal de fé? Porque se a emoção cria a realidade, eu tenho fé no quê? Se eu tiver fé numa coisa externa que vai resolver minha vida, não resolve nunca, porque eu sempre espero e faço muito pouco para que as coisas mudem. Quando a gente dá o máximo de si, quer tirar todo o sumo da laranja, aí as coisas começam a acontecer e a vida se transforma. O resultado é proporcional ao esforço. Tem aquela frase que fala que é 99% de esforço, 1% de inspiração. Então, se a gente tiver 1% de consciência da onipresença de Deus e tiver 99% de esforço em aplicar essa consciência e tornar a nossa vida produtiva, o sofrimento acaba. Resolvem seus conflitos emocionais, os traumas, os problemas, até problemas de dinheiro, porque a pessoa vai começar a obter recursos de algum lado sem muito problema, porque ela não é mais o problema, ela não acredita mais no problema, ela fez uma escolha de que a vida dela não seria mais assim. Quando não mais estamos limitados pelos 5 sentidos materiais e alcançamos, mesmo em parte, o sentido espiritual, em parte, porque mesmo se for uma pequena parte, já vai começar a mudar muita coisa na vida da pessoa. Quando não mais estamos limitados pelos 5 sentidos materiais, ou seja, nós somos afetados por todas as interpretações dos 5 sentidos. O 6º sentido seria o pensar, seria a intuição da onipresença, intuição, 6º sentido, percepção extrasensorial. Se a gente não cultivar a paz para que a solução apareça, ela não aparece nunca, porque ela aparece, porque a solução brota do tal do vácuo quântico, brota na minha consciência. A benesse chega, a solução chega, mas eu preciso estar aberto a isso, sabendo que é assim que a coisa funciona.
Quando não mais estamos limitados pelos 5 sentidos materiais e alcançamos, mesmo em parte, o sentido espiritual ou a Cristo consciência, que é a consciência do Cristo. Jesus era a pessoa, Cristo era o estado de consciência que ele atingiu, consciência crística. Aqui nós temos direito. Ou a Cristo consciência. Nós não mais nos sentimos limitados pelos termos aqui ou acolá, agora ou depois. O que há é um entrar e sair sem qualquer sentido de espaço e de tempo, um desdobrar-se sem graduações, uma percepção sem um objeto, ou seja, de tamanha firmeza de paz, tranquilidade interior e segurança na vida, porque num grau, quando mais a gente pratica, mais a gente é capaz de perceber essa paz. Ela vai aumentando tanto num grau e o estado hormonal vai se recuperando e se tornando tão ativo que a vida emocional da pessoa transforma. Por isso que existe aquela frase, né? Já não sou eu, mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Isso deve ser praticado. Eu não os oponhas ao maligno, não tire a espada da bainha. Nesse estado de consciência, desaparece o sentido de finitude e a visão se torna sem fronteiras. A vida é vista e compreendida como uma forma totalmente liberta e de beleza infinita. Mesmo a sabedoria milenar será abarcada em instantes. A compreensão da pessoa aumenta exponencialmente, ela começa a compreender a vida. Né? Tem uma palestra do Cortella que ele fala que a gente não é todo mundo que encontra Deus em todas as esquinas. O que ele quer dizer com isso? Que isso deve existir, né? É perceber a presença de Deus em tudo e em todos. Essa emoção deve ser construída em mim por saber que ela existe. A morte desaparece e vemos novamente aqueles que foram separados de nós por esta barreira tida como intransponível. Esta comunhão não é a comunicação como é entendida nos ensinamentos espirituais. É antes uma conscientização da vida eterna, intocada pela morte. Ele não está dizendo que vai ver os mortos. Ele está dizendo que a segurança interna da pessoa vai ser tão grande pelo sentido que ela entendeu da vida, que ela vai entender que a vida é realmente eterna, que não acaba, e que quem ela não vê mais está em algum lugar, e mesmo que aquela pessoa não esteja tão bem onde ela esteja, se não tiver uma boa, que um dia vai chegar no estado de consciência que ela chegou, que é perceber o amor, a onipresença de Deus, o amor de Deus em sua vida. Pode demorar uma infinitude para muitos seres, mas um dia vai chegar lá. Né? Então a informação que a mecânica quântica está trazendo: neurociência, neuroplasticidade, estados hormonais. A mecânica quântica está explicando com muitas pessoas pelo planeta que a consciência cria a realidade. Então a minha emoção cria a realidade porque cria estados hormonais que viram estados emocionais que se perpetuam se eu não souber como transformá-los. E a maneira de transformar esses estados emocionais e os problemas da vida, além de ter essa compreensão no intelecto, é saber o que fazer com a própria vida, que direcionamento eu dou na minha vida. Estou com esse problema, como que eu resolvo esse problema? Aplicando a disciplina da alma a qualquer problema. A solução vai aparecendo e a vida vai melhorando. Esta comunhão não é a comunicação como é entendida nos ensinamentos espíritas. É antes uma conscientização da vida eterna, intocada pela morte. É a realidade da imortalidade que é percebida e compreendida, ela é sentida. É uma visão da vida sem começo nem fim. É a realidade trazida à luz. Nesse estado, não há barreiras físicas de espaço e de tempo. A visão abarca todo o universo, funde o tempo e a eternidade, inclui todos os seres. É o amor, é a ágape emanando daquela pessoa para todas as outras. Isso é construído, isso é cultivado. Todos os santos buscaram e encontraram isso. Videntes, profetas, Jesus ensinou isso para os pescadores. Por isso que eles também faziam milagres. Isso era explicado para muitas pessoas. Jesus curou, acho que dezenas de milhares de pessoas, se a gente entender o que está escrito na Bíblia. Milhares de pessoas ele curou. Não era pouco, não foi meia dúzia, não foi 30, não foi 100, não foi 300. Foi muita gente. Então era um alvoroço, era uma revolução. E os apóstolos acompanhando aquele homem. E o que aconteceu? Porque quem tinha poder naquela época não ia ter poder nenhum mais para nada, porque qualquer governo cai diante de um despertar coletivo de consciência.
qualquer poder que queira ter domínio sobre a sociedade, né? Porque um poder de amor desse que desperta numa humanidade toda só vai trazer alegria e felicidade para todo mundo, não vai trazer problema, vai trazer solução para as mazelas sociais, né? Não digo num curto prazo, mas no médio e no longo prazo, 20, 30, 50 anos, fazer uma transformação da sociedade, a gente precisa de pessoas comprometidas. Cada um comprometido com o seu propósito, sabendo que a emoção cria a realidade. Que como que é possível aplicar um conceito de fé do grão da mostarda? Né? A mecânica quântica explica que a emoção comanda o comportamento do elétron. É uma experiência que é feita há mais de 200 anos. Foi em cima dela que os cientistas desenvolveram toda essa tecnologia. Então, quando a gente conversa no celular, existe uma energia trafegando ali, vai de um telefone para o outro instantaneamente. Chama comunicação não local, passa por um tal negócio que chama vácuo quântico. Essa tecnologia funciona dessa forma. É assim que existe comunicação telepática. É assim que tudo que a gente vê e enxerga como sólido, ou como forma biológica também sólida, existe. É um conglomerado de átomos que giram quase a velocidade da luz. É luz compactada. Então a informação que está sendo trazida do planeta Terra é que não existe mundo material e mundo espiritual. Aqui já é a vida espiritual. Então se eu andar de acordo com as leis espirituais, a vida passa a ser espiritual, porque o problema do ser humano é que ele quer aplicar as leis espirituais aos seus conceitos materiais de vida. Eu tenho fé e acredito em Deus, e minha vida vai mudar, mas eu por dentro não mudo 1 centímetro. Como é que Deus vai agir em favor de uma pessoa que a própria pessoa nega a natureza da existência de Deus? Porque se Deus é amor incondicional, eu devo me aproximar da compreensão disso para parar de julgar os outros, para parar de julgar a mim mesmo, para analisar as minhas culpas, porque a gente tem culpas até inconscientes que causam um sofrimento no presente que às vezes a pessoa não tem nem noção. É preciso trabalhar aquilo, descobrir aquilo na emoção da pessoa. Então como é que tira ela desse rolo? Por que as pessoas enlouquecem? Né? Por que as pessoas usam drogas e caem repetidamente nas drogas e crack e a vida é um caos? Né? Por que existe criminalidade? Por que existe corrupção? Né? As crianças crescendo, né, viciadas em internet, em joguinhos e assistindo esses adultos cheios de dúvidas com relação à vida. Está formando o mesmo padrão emocional, o mesmo padrão de crença. Isso precisa ser ensinado urgente nas escolas. E procurando um Deus servo, né? Na verdade. Procurando um Deus Papai Noel, né? A imagem do pai e semelhança, né? O que seu pai faz a você, serve você, você espera de Deus. Até tem um cantor aí que canta, fala de Jesus, né? E ele fala, né? Qual pedido você quer para Jesus? Puxa vida, gente. Tem tanta religião e tanta igreja, né, que acho que está na hora das pessoas começarem a refletir sobre isso. Porque não recebe. O que acontece? Está indo na igreja, está indo... A pessoa escuta o padre falar coisas boas e positivas, e a pessoa não enxerga que aquilo serve para ela. Ela enxerga a trave no outro e não vê o cisco no próprio olho. Elas não sabem como enxergar. Ela acha que é normal ser como ela é. Ela não sabe como ser uma pessoa melhor, como tirar mais da vida e como dar mais da vida para os outros. E bate o pé, que eu sou assim, eu sou assim mesmo, me deixa. Eu não quero entender esse assunto. Tudo bem, mas quem quiser entender a gente está explicando, né? Quando a gente tensiona a musculatura, pessoal, eu crio qualquer tensão, eu fico com medo. Gera uma certa tensão muscular que a gente nem percebe. Eu tensiono a musculatura, contraio os vasos, respiro um pouco mais de uma respiração inadequada que eu já tenho por padrões de ansiedade e contrações musculares inconscientes que foram sendo programadas no meu corpo enquanto eu cresci e aprendi essa realidade externa. Eu tenho problemas com relação ao passado e ansiedades com relação ao futuro. E muitos problemas no presente. Tensão muscular, adrenalina e cortisol na corrente sanguínea. Certo? E um padrão emocional perpetuando nas emoções, nas sinapses, nas conexões neurais no cérebro, que só faz eu pensar repetidamente daquela forma. É o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Porque as pessoas acham muito difícil parar uns minutos e ficar em silêncio, prestando atenção na respiração abdominal, aprender a relaxar. Porque não adianta nada conhecer a palavra se eu não aprender a entrar em contato com a onipresença, permitir que ela se manifeste dentro de mim, e é no silêncio. Tem que conhecer a palavra, mas tem que permitir que ela se manifeste no silêncio e na minha confiança, no todo. Então eu dou o meu melhor para a vida, em todas as situações, em todos os problemas, de qualquer tipo de relacionamento, né, de amigo, cônjuge,
Eu vou dando o meu melhor. A minha vida vai tomar um rumo que vai se resolver aquilo de alguma forma. Então eu não estou mais reagindo, a mudança começa a ocorrer. A coisa começa a acontecer. Quando eu não sou mais quem eu era e estou sendo diferente, a vida da pessoa muda. Quando ela vai aprendendo o conceito de abandonar o sofrimento, a realidade hormonal dela muda. Os hormônios do estresse começam a sumir. Câncer é puro estresse. Né? Mesmo aquele que somatiza, a pessoa não era tão nervosa e tinha lá no gene. Tem no gene, mas só vai despertar, somatizar se houver algum conteúdo emocional ali que traga aquilo à tona. Né? E caso a pessoa aparentemente não tenha e o câncer manifeste, é uma oportunidade para ela se aproximar de Deus, entender esse assunto e aí sim partir para perceber a onipresença, buscar uma cura para si própria. Não é o que ela quer? E se ela não encontrar na medicina? Ela vai potencializar a cura da medicina? Ou de alguma forma ela vai conseguir um meio de se curar. O que ela não pode é desistir. Desistir. Estou falando para não procurar médico? Nada disso. No começo estamos falando que é importantíssimo procurar médico? Lógico que é. Em muitos casos é importantíssimo usar remédios. Mas é importantíssimo saber como tirar a pessoa daquela situação. Só remédio não resolve. Remédio amortece. Remédio não clareia a vida, não ilumina, não traz consciência, não traz conhecimento e muda a ação de uma pessoa na direção dela alcançar um certo grau de felicidade, porque ela vai se autorrealizando na vida. Então quando a gente começa a cultivar novos comportamentos, começa a cultivar novas sinapses, vai diminuindo o nível dos hormônios do estresse, as nossas glândulas que já estão sabotadas, que produzem dopamina, serotonina, ocitocina e todos os hormônios do bem-estar, né, começam a funcionar com mais vigor. O sistema imunológico fortalece, porque ele não precisa lutar mais com tanta toxicidade que a pessoa dispara no seu organismo por estados emocionais negativos. O sistema imunológico fortalece, a saúde já começa a se restabelecer. A gente vai dar umas palestras no clube, a primeira vai ser 15 dias depois da Páscoa, para a população de Cambuí, esclarecendo a respeito dos altos benefícios, né, com muitos argumentos para convencer as pessoas a pensarem em talvez começarem a praticar meditação. Vamos ensinar meditação de graça, não tem problema. O negócio é ajudar, é entender esse assunto, começar a ter um pouco de paz na própria vida e começar a mudar essa perspectiva de vida. Aprender como encarar essa negatividade que se manifesta ao nosso redor, política, violência, drogas, etc., seja lá o que for, para a gente começar a ser um ponto de luz que vai ajudar a transformar isso aqui. É com compreensão, né? Com coragem, parar de sofrer. Então a realidade hormonal da pessoa muda, a saúde muda, dorme melhor, acorda melhor. As questões, só com meditação e um pouco de estudo, a pessoa, por isso que existe esse curso. É que é para as pessoas escutem as aulas e comecem a resolver os seus problemas. Tenha curiosidade de pegar lá da primeira, vai escutando. Vê se o que eu venho trazendo lá desde o começo não faz sentido, explicando esse livro aqui. Tem as palestras do Desmistificando a Mecânica Quântica no YouTube, que eu dou de vez em quando, eu vou dando mais uma e trazendo uma informação mais completa, mais geral, para um determinado assunto, ou um segmento, ou um problema social, um apanhado geral assim, de vários aspectos, né, para ajudar as pessoas a entenderem esse assunto. Porque senão fica pensando que mecânica quântica é esoterismo, é sorte, magia e poder de pensamento. Não é. Mecânica quântica é transformação a compreensão disso é para poder entender que eu preciso transformar as minhas emoções, porque a minha emoção cria a realidade da minha vida. Criou até agora e vai continuar criando. Agora, o que eu quero continuar criando? Fé de fundo emocional? Ou eu vou aprender, eu vou desconfiar, eu vou duvidar e vou checar o assunto? Mas como assim? É possível perceber a onipresença? Isso vai atuar em minha vida? Lógico que vai, senão é tudo mentira. Senão isso aqui não é nem um sonho, é um pesadelo se isso for mentira. Se a fé não ajudar, não transformar, se Deus não existir, se esse amor infinito, porque o conceito vácuo quântico é uma energia infinita, que a ciência já descobriu que existe, ela é eterna, infinita, não tem interrupção, e é de lá que manifesta tudo. Os átomos vêm de lá, eles passam a existir porque eles saem de lá e ficam aqui girando. Ninguém vai lá e põe gasolininha no tanque do átomo, 3,80 litros, para o átomo girar, porque tem que encher o tanque dele. Ele tira combustível free, grátis, desse vácuo quântico que funciona. Tudo isso está funcionando, é a vida espiritual. Então o conceito planetário, né, planeta Terra, de que existe mundo espiritual e mundo material, faz a gente esperar que algum dia, em algum lugar, a situação se resolva. Então eu vivo a vida de qualquer jeito.
e não tiro o máximo da vida, e não dou o meu máximo, não dou nunca o meu melhor, porque eu sou frustrado. A pessoa é frustrada, a pessoa cultiva o sofrimento, ela coloca a culpa nos outros, ela procura a zona de conforto. É uma beleza porque sofrer coletivamente o que a gente vai dizer disso? Ver tudo que a gente vê na TV, nos noticiários, e participar desse sofrimento acreditando nele é alimentá-lo. Como que a gente vai contra isso? É isso que está tentando ir contra o poder único. O poder único deve se manifestar na nossa consciência pela compreensão dele, para transformar isso daqui, não para acabar com isso daqui. Agora, se uma informação dessa chega no planeta desse e começa a ser explicada, como é que não entende? Teve já umas 2 ou 3 pessoas que me questionaram a respeito do meu ponto de vista, a respeito da psicologia, da psicanálise. Eu não estou fazendo uma crítica direta, acirrada e agressiva. Eu estou dizendo que eles devem compreender esse assunto. Mecânica quântica é consciência. Se tudo é Deus manifesto, sai de lá, sai dele, que é a onipresença. Então o que a gente enxerga aqui? É ele o tempo todo. A gente, em nossas emoções, com o nosso egoísmo, a nossa negatividade, as nossas frustrações, falta de criatividade, falta de direcionamento e essas correntes que nos prendem ao sofrimento, ao julgamento, ao passado. A vida da pessoa não muda nunca se ela não aprender a avaliar isso nela e aprender como transformar isso. E a maneira de transformar isso é canalizar libido, canalizar a energia que eu tenho de vida, a vontade de ver que eu tenho, para aplicar isso no dia a dia. Aplicar isso no dia a dia, por mais comum que a vida seja, já vai trazer uma transformação gigante. Porque se a pessoa é o pedreiro, se a pessoa é o motorista de ônibus, ele vai ser o melhor pedreiro, o melhor motorista de ônibus. E ele vai ser essa prática com tudo e com todos. Não importa qual é a posição social da pessoa, o trabalho da pessoa, a profissão da pessoa, importa o que ela vai compreender sobre a onipresença de Deus. Porque cada vez que a gente pensa o mal também daqueles que nos causam o mal, nós estamos perpetuando esse sistema. É a dualidade, é a crença no bem e no mal. A crença num diabo que tem o mesmo poder de Deus. Porque o mal se manifesta, mas Deus um dia vai fazer alguma coisa. Então Deus é masoquista, ele está assistindo. Tudo isso que acontece aqui não faz nada? Não, ele faz, mas ele age através das pessoas que compreendem isso, que querem essa transformação, que promovem essa transformação. Que nem eu já disse aqui, cada pessoa que dá certo na vida é avatar da própria vida. A pessoa deu certo na vida dela. Ela foi conseguir um certo... Ela pode ter umas frustrações, uma incompreensão com relação à fé, alguns outros probleminhas, mas ela dá certo. Que é aquele que não tem dinheiro acha que o que tem dinheiro deu certo. Mas isso não necessariamente é verdade, porque muita gente sofre tendo ou não dinheiro. É lógico que aquele que não tem dinheiro, ele acha que o sofrimento dele é por causa de não ter dinheiro. Mas ele não tem dinheiro porque ele não entende como parar o sofrimento. Ele estacionou ali ficou. Que horas são? Falta 15. 15 para parar? Isso. Já começa a meditar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Os conceitos de sim. Então, eu queria perguntar sobre as aulas. Já está em qual mesmo que você tinha falado? Essa é a 17ª aula. Então, aí tipo, eu querendo... Você entra no YouTube, coloca lá Curso Terapia, o Caminho Infinito. Ou põe lá Sandro Lambert, você vai achar lá Curso Terapia, aula 1, Aí eu tenho que ver aula todas 2. as aulas para depois começar Você baixa o livro arquivo PDF. Você pode continuar vindo. Você vem aqui e vai atualizando em casa. Você pode continuar vindo e em casa você vai atualizando. Escuta 1, escuta 2, arruma um livro. Ou imprime em caderno, ou compra pela internet. Ou acompanha, baixa ele no computador e vai lendo e escutando a aula. Que até a aula 10 é áudio. E é todas as quintas? Toda quinta-feira. Quinta-feira que vem vai ter aula? Qual a duração? Vai ter aula, lógico. A não ser que vocês queiram festejar e fazer na sexta. Aí eu também topo. Não. A duração já é de cada vez. Ué, eu só quis unir o útil ao agradável. Uma aula dessa na sexta-feira de Páscoa teria tudo a ver. Perdido no universo. Isso aqui. Eu não faço outra coisa Joel mesmo? para seu filho? Hã? Carta de Joel para seu filho? Carta de Joel a seu filho Sami. Ah, eu lembrava também, o filho.
Duração de cada aula Sabe? no YouTube. É a mesma, é 1 hora e 15, 1 hora e meia. Né? Então eu trago conceitos da psicanálise e da psicologia, né? Conceitos profundos dos ensinamentos do yoga, porque o yoga promove catarse, não significa que a pessoa tem que ir lá e praticar yoga, não é nada disso. A gente traz os conceitos sobre técnicas respiratórias que ajudam a transformar esse estado emocional, porque se eu já sou uma panela de pressão, eu preciso encontrar a válvula, gente. Porque fica muito mais difícil eu tentar aplicar isso aqui do caminho infinito no meu dia a dia, que é a palavra, que é o sermão da montanha, que é essa compreensão, não me opor mais ao maligno, porque eu aceito só o poder único na minha vida. Se eu tiver essa válvula de escape, porque senão fica difícil, a reação emocional vem, eu fico com dificuldade de lidar com as pessoas, com os problemas, eu tenho sofrimento, eu não consigo ter criatividade, eu não consigo mudar de área, eu não consigo render no meu trabalho, eu não consigo enxergar a vida de outro jeito, e eu sofro, e eu sofro, e eu sofro. A pessoa sofre porque ela resiste tremendamente a enxergar dentro de si, porque ali ela vai encontrar as respostas. Ela não quer enxergar. É a gente que cria o sofrimento, não é o outro. Porque é a gente que sofre ou julga, é a gente que faz ou não faz, é a gente que acredita em Deus ou não. Porque fé com conhecimento é fé que gera ação, que gera compreensão, que gera conforto. Só que eu não posso ter um conforto e sofrer. Como que eu tenho conforto e sofro que eu espero uma mudança algum dia? Não, a fé tem que transformar. Então fé divina é conhecimento, fé humana é fé de fundo emocional, para suportar as vicissitudes da vida, né? Não é nada disso. Deus é manifestação, nós temos poder de manifestação, poder de co-criar, poder de transformar a nossa vida. Então está muito distante do conceito de autoajuda, é uma autoestima espiritual, porque ler sobre autoajuda é um esporte intelectual. As pessoas pulam de livro em livro, não aprofundam o assunto em nada. E pior, não aplicam nada daquilo que vão lendo em sua própria vida, senão alguma coisa já teria mudado. Então é um assunto mais profundo. É entender a manifestação da minha emoção, criando a realidade da minha vida e, em consequência, desse planeta. Nós somos todos corresponsáveis por esse caos instalado na nossa sociedade, em algum grau, para uns mais, para uns menos, para uns passa batido, né? Mas a maioria da população sofre. Como eu digo, os 3 pilares da psicanálise da alma são: número 1, a mecânica quântica explicando que a emoção cria a realidade, que tudo é consciência, tudo é manifestação do vácuo quântico. A questão 2 é o que eu coloco sobre a psicologia e a psicanálise, pois a psicologia deveria aplicar o que Jung ensinou, mas tiveram, né, vários segmentos, cada um aplica o conhecimento o máximo que pode, mas se a pessoa compreender mecânica quântica, estados emocionais, desconfiar da palavra, porque desconsiderar isso aqui é desconsiderar Deus, certo? Então é possível entender como Deus funciona? Lógico que é. Deus é amor, eu devo ser também. Se eu não sou, alguma coisa dá errado. Então tudo que não dá certo é consequência de sentimentos contrários ao amor. E se a gente cultiva em nosso coração sentimentos que bloqueiam o fluir do amor, a pessoa sofre, às vezes mesmo amando, porque ela não consegue perdoar. Ela sofre porque ama e não consegue perdoar. Olha que absurdo, né? E ela sente a dor daquele sofrimento, e ela não desconfia de como procurar uma ajuda. Porque se escutar o Padre Fábio falando de quarta-feira, ou se ela procurar uma instrução espiritual, a pessoa vai, e ela se abrir, a pessoa vai bater na hora para ela: seu problema é falta de perdão consigo mesma, com os outros, com o seu passado. Mas a pessoa tem que ter coragem de pôr para fora o que está acontecendo ali dentro dela. Ela mostra, a pessoa entende e bate de volta. Ela: não é possível que a coisa seja assim, porque eu não perdoo. E às vezes, se não perdoar, tem muita culpa com relação a ela própria ali. Só que ela só enxerga o que ela culpa no outro. Porque se ela estudar um pouco, ela vai perceber o quanto ela se culpa. E enquanto a gente se culpa, a gente é o próprio acusador. Como que eu sinto amor por Deus, pela vida e pelas pessoas, se eu não sinto amor nem por mim mesmo? Porque aquele que sofre não sente amor por si mesmo. Então é o caos, o desespero, é o fim. Não, é a solução, porque a informação está chegando. É assim, vamos mudar? Você quer aprender a mudar? É possível mudar o sofrimento. Eu não intensivão desse negócio de perdoar, eu acho, hein? Porque de se perdoar bem, eu acho que a gente prefere até se culpar, porque a gente sabe o que a gente
que nem aquela vez que eu falei pra você se eu devia pedir desculpa pro moço. E é muito mais fácil a gente pedir desculpa pras pessoas Do que pra gente perdoar, mesmo. E eu tô num looping eterno das coisas acontecer comigo de quarta pra quinta-feira. E tem que acabar esse looping eterno, porque eu tô ficando com medo. É uma da catarse. quarta-feira. Vem conversar comigo. Semana passada eu fiz uma coisa muito feia e eu não me perdoava e fiquei muito triste. E aí de ontem pra hoje foi a minha mãe. E sabe quando? Mas você sabe por que você está sentindo essa dor? Porque você já entendeu que deve transformá-la e você não está sabendo como. É catarse. Eu não sabia. Está promovendo como. compreensão. É positivo, não é E a negativo. gente faz alguma coisa que a gente não reprova. Eu não sei quem falou pra gente que eles são perfeitos, eles não erram. Não existe isso, eles erram sim. E eles fazem coisa feia que você reprova. E você vai ficar quietinho porque você aprendeu. Você tem que ficar quietinho. Não, a questão não é ficar quietinho, é aprender a soltar aquilo e enxergar aquilo de um patamar superior. Foi isso que, passando a tempestade de ontem, hoje eu percebi que, olha, eu tenho que entender que ela fez isso por motivos dela e que talvez ela faça de novo e ela daquele jeito e eu mudando como eu vejo isso. Tem uma frase do Joel aqui dentro do Caminho Infinito, que ele fala assim, né? Que a gente percebe que naquela frase põe um pedaço da vida dele, que ele buscando, ele tinha uma angústia por querer compreender Deus, ele não tinha tantos sofrimentos, mas ele tinha uma dor espiritual, uma dor interna. Por que eu sinto isso? E foi para se livrar daquela dor interna que ele nem entendia o que ele era, que ele partiu em busca de conhecimento que permitiu ele entender como se libertar do sofrimento. Né? Então tem uma frase dele aqui, que deve ser de um trecho, de um pedaço da vida dele que foi terrível, que ele fala: estive imerso em desgosto, tão profundo por dentro que me senti despedaçado, e estupefato perguntei: por que, Senhor? Por quê? Só que ele já estava tendo contato com a onipresença, né? Aí ele dá a resposta que ele ouviu, né? É a tua própria rejeição em perceber e receber o Cristo, né? Fala que é o julgamento dele com relação aos outros, que não percebe o assunto que ele estava entendendo, só que ele estava na prática da disciplina da alma, atravessando o deserto dele para fazer essa transição para esse patamar de consciência, onde atinge a paz. Porque quando a gente descobre quem é o inimigo, onde ele está, e como a gente enfrenta esse inimigo, porque a gente enfrenta ele com não resistência. Só que eu tenho que resistir a mim mesmo, e não manifestar mais a dor, o julgamento e a negatividade. Então isso causa um desconforto interno tremendo. Quanto mais apegada a pessoa for ao julgamento, mais apegada a pessoa for à insegurança com relação às coisas da vida. E aí isso gera um sofrimento tremendo na pessoa. Se ela compreender e estiver sofrendo, é catarse. Ela compreendeu, ela não vai desistir, ela vai querer ir com esse entendimento até parar de sofrer. Se ela negar, ela vai continuar sofrendo sem explicações. Tá certo? Então, uma boa noite a todos, muito obrigado.